Queridos irmãos, queridas irmãs, senhoras, senhores, boa noite. Quero agradecer a Deus e a presença de cada um de vocês por mais essa oportunidade que temos de estar aqui hoje reunidos para fazer mais uma reflexão sempre muito importante para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento dos mecanismos da vida, tanto física como espiritual. E como amanhã já entra o mês de outubro, que é o mês da grande festa da Igreja Católica, que é o Círio de Nazaré, vamos aproveitar essa lembrança, essa energia, para fazermos uma reflexão de quem é a Virgem. Quem é a Virgem Maria? Será que ela tem realmente esse poder de intercessão que alguns colocam? Será que existe fanatismo religioso? Será que existe idolatria? Será que ela tem méritos realmente para ser a grande mãe da humanidade terrena? Essas e outras perguntas, essas e outras dúvidas é que vamos tentar juntos, nessa reflexão, trazer à luz para que a gente possa, de uma maneira mais coerente, fazer o nosso próprio entendimento sobre quem é a Virgem Maria. É falar na Virgem Maria que logo incompreensões vêm à luz. Há até quem negue a honra que é devida à Mãe de Jesus. A alma que o acompanhou em todos os momentos, desde o seu nascimento até a morte na cruz. Não existe, não se tem notícia de nenhum outro ser da humanidade terrena que tenha passado tanto tempo junto a Jesus em sua romagem terrena do que Maria. Durante todos os momentos em que ele esteve no planeta Terra, sempre teve o apoio em todos os sentidos, inclusive no auxílio para que ele pudesse, no mergulho na carne em que ele estava submetido, ter condições de ter despertado as suas faculdades para que aos 33 anos pudesse iniciar o seu ministério. Ninguém, como nós vamos ver no decorrer da nossa reflexão, foi mais importante, mais presente na vida do Cristo do que sua mãe para a versão terrena, Maria. E não existe, pois, razão nenhuma para tanta ironia, nem os pruridos de uma falsa pureza teológica, que só da nossa ignorância se irradia, e muito menos qualquer racionalismo contra o catolicismo, somente com o objetivo de hostilizar Maria. A gente pensa que não, mas é muito grave isso. Eu conheço, eu tenho próximo à minha família, pessoas que dizem, eles nem chamam Nossa Senhora, eles dizem a Vossa Senhora, a Mariola. Essas coisas assim que a gente não entende. Um espírito que foi escolhido por Deus para ser a mãe do Cristo na sua passagem pela vida física, pela vida terrena. Precisamos raciocinar, precisamos ver que algum mérito teria esse espírito para ser dado para ele esse tipo de missão aqui na Terra. E se tem méritos, vamos ver que pela própria palavra do Cristo no Evangelho, precisamos honrar a todos aqueles que têm méritos. Ainda que reconheçamos que existe uma pinima por parte da nossa irmã, co-irmã Igreja Católica, ao descrever sua sina, colocando então Maria em um lugar que ela mesma não queria e nem era a pretensão divina. Se existe, companheiros, se existe, meus irmãos, excessos na adoração por ocasião da romagem do Círio, ela não pediu nem para ter Círio. Ela nunca pregou, nem foi dito por Jesus em canto nenhum que precisava ter uma procissão com corda, onde as pessoas se machucam, fazem sacrifício, cortam um pedaço da corda, levam para casa para aquela corda fazer algum tipo de milagre. Ninguém disse isso. Ela não disse isso.
Isso é invenção de quem? Da nossa própria ignorância. Se tem algum culpado, não é a Virgem. O que devemos ter em mente a respeito de Maria não é nem mais e nem menos do que nos diz as profecias, através das Escrituras, sem nenhuma alegoria. Pelo menos para quem as lê, sem preconceitos ou fanatismo, que só faz ressaltar em nós os prurigos do egoísmo, nos fazendo entendê-la de forma insana, em nossa mísera condição humana e do jeito mais negativo. Muitos de nós se transformam em pretensos juízes, querendo ter um conhecimento que não possuímos, querendo julgar dons divinos a partir dos nossos olhos materiais. E aí é que começa toda essa polêmica que se vê, que se ouve, que se acompanha na televisão, que é companheiros chutando a imagem, desfazendo de uma forma ou de outra, achando que o grande mérito é só do Cristo, que ninguém mais teve participação ou um papel mais destacado. E a gente pode notar e acompanha que sempre o mais caçado, o mais procurado para esse tipo de retaliação é a figura de Maria. A Virgem Maria é santa. Em Levíticos, Deus afirmou: eu digo que santo sereis, porque santo é o seu Senhor. E se a palavra de Deus é eterna, essa verdade se sacramentou. Paulo também disse isso no Evangelho. Se as raízes são santas, os frutos também são, como todos nós seremos um dia. Só que nós ainda estamos na luta, nós estamos na batalha, nós estamos buscando essa santificação, enquanto que Maria cumpriu como ninguém sua missão que foi lhe dada na terra. Fez de todas as maneiras possíveis aquilo que lhe foi colocado para que ela fizesse. Então, ela assegurou a sua santidade. Como ela já era um espírito, que como vamos ver, já vivia, já existia antes de encarnar aqui, ela na verdade, no mergulho da carne, correu o risco, mas mesmo assim, sacramentou, reafirmou, confirmou a sua santidade. Ser santo, queridos irmãos, significa ser perfeito, significa ser separado dos impuros, significa estar a serviço de Deus, levando luz ao escuro. E como o Evangelho de Jesus não erra, se Maria foi bem-aventurada quando ainda aqui na terra, ela assegurou o seu santo futuro. Maria teve, como vamos ver em seguida, conduta ilibada. Ela viveu no mundo material em santidade, sem nem nada que lhe agravasse, nada que lhe maculasse a missão. Então não temos nós nenhum motivo para achar que Maria não é santa, se ela cumpriu todos os preceitos aqui que era e lhe foi submetida a sua existência física no mundo material. Por tudo isso, Maria é santa, em palavra e em verdade. Foi designada pelo Criador para que no estado de virgindade desempenhasse a maior missão já confiada a um ser humano cristão, que seria gestar dentro de si o Redentor da humanidade. Não precisa pensar muito, não precisa raciocinar muito, nem ter grandes conhecimentos para se entender que uma missão desse nível não poderia ser dada a qualquer um. A gente aprende e quem procura acha, quem estuda sabe, que qualquer espírito, mesmo sendo superior, quando submetido ao limite da carne, ele sofre todas as tentações, todas as vicissitudes da carne. E ele pode sim falir. Jesus mostrou essa alegoria quando supostamente foi atentado por um Satanás. E ele mostrou que o homem pode ser tentado, que o homem pode falir, mostrou também como se livrar da tentação. Então Maria
estavam submetidas aos limites da carne. Poderia falir, poderia. E um só percalço de Maria colocaria a perder todo o projeto de regeneração da humanidade. Todo o projeto aqui foi confiada ao Cristo e a ela como o meio pelo qual ele pôde encarnar no planeta Terra. Além de outros, porém Maria não é, e a verdade se faça jus, nem mais e nem menos santa do que os demais apóstolos de Jesus, além de profetas, missionários que pregaram e anunciaram o Evangelho da luz. Conta-nos o Evangelho, conta-nos a Bíblia, que Jesus era um querubim e, como tal, ele tinha o seu exército na esfera de luz a que pertencia. E esse exército o acompanha onde quer que ele vá. E não foi diferente na sua missão terrena. Espíritos santos foram enviados antes, durante e depois, para preparar o terreno, para ajudá-lo e depois para divulgar o seu Evangelho. E Maria fazia parte desse exército. Exército de Espíritos Santos. Como já falei em uma outra palestra, são os Espíritos Santos, que não pode ser traduzido dessa maneira por falta de recurso do idioma aramaico. Além de outros santos anônimos, Paulo escrevia aos santos, enviados tal como foram Jesus em missão aos quatro cantos. Não devemos confundir, porém, por não haver nem comparação, estes santos com os santos fabricados na terra, eleitos em votação por uma igreja co-irmã em processo de canonização. Entendo eu, e quem procura raciocinar, e a gente convida a raciocinar, e não a pura e simplesmente acreditar no que eu estou dizendo, mas vamos raciocinar, vamos comparar. Será que a nossa limitação, com os nossos olhos puramente materiais, que nem condição tem de ver fenômenos materiais como a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, pode ver dons divinos, pode julgar quem é e quem não é santo? Porque houve uma tragédia, porque houve aqui na terra um excesso de sofrimento, é santo? Pode ser. Não estou dizendo que não é, não quero tirar o mérito de ninguém, mas pode não ser também. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Pode ser prova, pode ser expiação, pode ser um processo que foi por ele mesmo escolhido para resgatar pecados. Então, não temos essa condição de fabricar santos. Santos são aqueles que foram enviados por Deus juntamente com Jesus para desenvolver na terra o projeto da regeneração comandado pelo Cristo. Como se nós, pobres pecadores, pudéssemos avaliar dons divinos e que os nossos limitados órgãos visuais pudessem ter algum tino em relação às coisas espirituais, falando de Espíritos Santos enviados em missões especiais para alavancar a fé dos seres em desaguios que são nós. Desse tipo de santo é que eu estou afirmando aqui desde o início que Maria é santa, enviada por Deus em missão junto com Cristo para benefício da humanidade terrena. Aliás, foi em relação a estes santos que em sua despedida carnal Jesus orou ao Pai do alto do seu pedestal: não quero que os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. Jesus pediu antes de encerrar sua missão, não na terra, porque ele é o governador, porque ele está com nós até a consumação dos séculos, mas aquela missão, pelo menos no nosso campo visual, aquela que todos poderiam vê-lo em ação. Ele pediu por aqueles que ele deixava ainda submetido ao jugo dos reis da maldade humana. Maria aqui teve conduta ilibada. Ainda assim sofreu um bocado.
Porém, isso não quer dizer que ela nunca tivesse pecado. Está escrito, todos pecaram, à exceção do Cristo, que era um caso isolado. O Cristo era o mensageiro, o Cristo era o Redentor. Maria era um espírito de luz, um espírito superior, mergulhado nos limites da carne, sujeita a todas as vicissitudes da carne. Então ela tinha noção que durante esse mergulho na carne ela poderia falir. Um ou outro percalço pode ter acontecido, pode, faz parte de quem está na carne. Por isso que até hoje se diz, há um ditado puramente nosso que diz que errar é humano, porque no limite da carne estamos todos sujeitos a esses erros e só errando é que se aprende. Mas na relação maternal entre Maria e Jesus, o entendimento é fundamental. Maria foi isenta apenas do chamado pecado original. Depois do nascimento do Cristo, Maria então conheceu o seu marido. Viveram como um casal. O Evangelho nesse ponto ele é muito claro. Ele fala de irmãos e de irmãs de Jesus. Ele fala que depois do nascimento do Cristo, José conheceu Maria, conheceu sua esposa. Conhecer, para aquele tempo, significava conhecer o corpo, praticar o ato sexual e, por consequência, ter filhos. Conhecer o seu marido significava isso, e sem nenhuma alegoria, sem nada, está escrito no Evangelho. Que Maria precisava ser salva, a própria Maria afirmou: meu espírito se alegra em Deus, meu Senhor e Salvador. Quem reconhece com tal clareza a um Salvador, com certeza ainda não se salvou. Se ela estava na carne, nem ela, nem nenhum de nós pode dizer que está salvo. Porque estamos sujeitos a falir, nós estamos no limite da carne. Ela era um espírito de luz e ela tinha essa clareza. Ela sabia que nesse mergulho da carne, ela precisava sim do apoio, de ter Deus do lado dela, de poder estar em comunhão com Deus, para poder sair daqui, confirmando como o fez a sua condição de santa. E ela nunca negou isso para ninguém. Se comprazia em um Salvador que era Deus. Que Maria foi bem-aventurada, isso ninguém pode negar. Dito por um Espírito Santo que fez sua prima afirmar: bendita és entre todas as mulheres que nesse plano há de passar. Veja essa terminologia, que só numa tradução bíblica está desse jeito, porque tem milhares de traduções, e numa está, e é muito importante isso, porque aquilo que foi dito é para toda a existência da terra. Nenhum espírito nosso, ao sair do planeta Terra, na sua continuação, sim. Jesus mesmo disse que nós poderíamos ser igual a Ele, ou até fazer mais do que Ele, dependendo do nosso esforço. Com certeza, não vamos dizer que com Maria é diferente, mas não saindo logo daqui. Precisamos ainda caminhar. A Terra só nos abriga até um determinado ponto da nossa evolução. Depois precisamos partir para mundos mais adiantados, de onde Maria já veio. O Espírito já veio quando aqui encarnou. E qualquer atitude humana que negue essa situação não passa de vil bobagem, da mais ridícula presunção. De seres humanos apenas cuja mente tão pequena não alcança a grandeza da sua missão. Bendita és entre todas as mulheres e bendito é o teu fruto. Está eternizado no livro de Lucas, no Evangelho, esse atributo. E nenhuma outra mulher na terra mereceu tamanho vulto. Nesse momento, é preciso que a gente raciocine. Ela foi comparada ao Cristo. Bendita és entre todas as mulheres e bendito é o teu fruto. Dois benditos, dois espíritos de luz, dois espíritos de alta elevação, de alto cabedal, que estava encarnado em missão aqui na terra
em benefício da humanidade terrena. Maria foi o Espírito escolhido entre todos os anjos do Senhor. Só ela obteve a graça diante do Criador, para participar ativamente como o veículo mais potente na encarnação do Redentor. Maria foi o veículo mais potente, o auxiliar mais potente, porque foi ela que fez o intercâmbio de Jesus do mundo espiritual para o mundo físico. Foi ela que esteve 24 horas a seu lado, despertando nele as faculdades que estavam adormecidas pelo seu pesado mergulho na carne. Diz o Evangelho, diz a Bíblia, que Jesus quase se aniquila no descenso vibratório para poder reencarnar, para poder encarnar no plano físico grosseiro como é o nosso. Então ele teve problemas e precisou sim de ajuda, e ninguém o ajudou tanto nessa área como Maria, que teve a paciência, teve a condição de dar a ele a oportunidade de fazer no decorrer da sua juventude despertar todas as potencialidades que ele precisava para fazer o que fez, para deixar para nós o caminho, para ser como é a verdade e a vida. Por isso só já a faz merecedora, sem qualquer dúvida ou engano, de todas as honrarias de todos os seres humanos. Ou será que um espírito como eu tem mais méritos diante de Deus do que Maria já detinha há mais de 2000 anos? Nós temos que respeitar, nós temos que ter respeito pelas coisas espirituais. Porém, alguns pretensos juízes humanos julgam-na de forma insana. Aquela que foi um espírito escolhido pelo Pai, que demonstrando o quanto a ama, para ser a mãe do Cristo na sua forma humana. O maior projeto terreno. O projeto que leva o homem da ignorância à perfeição. Foi confiada praticamente a dois espíritos, Jesus e Maria. Não aprendemos no Evangelho a pagar o que é devido? A quem tributo, tributo, Jesus Cristo tem nos dito. E honrar para quem tem honra, e que para honra pelo Senhor foi escolhido. Não temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então paguemos o tributo a quem merece ser pago o tributo e respeitemos as coisas de Deus, as coisas espirituais, principalmente aquelas que nós não entendemos, porque o nosso pensamento, a nossa limitação ainda é muito grande. E nós precisamos avançar muito ainda para poder entender coisas que ainda não entendemos. Então é melhor, como o próprio Jesus nos ensinou, não julgar, para não ser julgado também, porque um de seus ensinamentos é: com a medida que medides, serás medido. Então Maria deve sim ser honrada por todas as gerações, como um espírito que aqui fielmente desempenhou sua divina missão, para a qual foi por Deus designada, sem nunca manchar em nada, fez jus à sua santificação. O dia que qualquer um de nós fizer isso, fizer o que o Cristo nos ensinou, fizer o que nos ensina o Evangelho, também faremos jus à nossa santificação. Não existe nada de anormal no caso de Maria. Ela já conseguiu. Está anos-luz à nossa frente. Precisamos admirá-la. Precisamos ter respeito. E precisamos tê-la como modelo também, para um dia poder chegar lá. Maria era pura e virgem antes do Cristo vir, como revelado profeticamente 700 anos antes dela existir. Eis que uma virgem conceberá, e a um filho nos dará na descendência de Davi. E aqui surge uma polêmica. Alguns dizem que ela não era virgem, que não pode ser chamada de virgem, porque a partir do momento que o Cristo nasceu, ela deixou de ser virgem. Bobagens que às vezes nem merecem que a gente pare para analisar. Pessoas, isso tudo é falta de conhecimento. As pessoas acham que ser virgem é possuir uma carne no corpo humano chamada ímen. Não é.
Num acidente, uma criança perde o ímã e continua virgem. Tem mulheres que mantêm esse ímã a vida toda porque tem o ímã elástico, que tem filhos e é virgem. Tem outras, principalmente nesses tempos agora que muitos ficam, não tem compromisso, que tem o ímã, mas estão longe de ser virgem. E Maria era virgem sim, porque ser virgem, gente, significa nunca ter sido tocada por um homem. E o Evangelho é claro. José só conheceu Maria depois que o Cristo nasceu. Só aí, depois que o Cristo nasceu, e iniciou sua missão é que ele conheceu. Mas até Cristo nascer, e algum tempo onde Maria permaneceu virgem, porque era intocada. Nunca tinha sido tocada por um homem, e isso é que quer dizer ser virgem, sim, diferente do que pensamos. Assim relatou Lucas, da maneira que o via. O anjo Gabriel enviado a uma virgem chamada Maria. Fato 700 anos antes anunciado em forma de profecia. Da maneira que foi anunciado pelos profetas, dessa maneira aconteceu. Qualquer mulher, então, e aqui eu faço ainda um preâmbulo. Tudo que se diz hoje, gente que não aceita de nenhuma forma que Maria possa ter tido outros filhos. Como se ser mãe fosse pecado. Como se ser mãe fosse sujo. Fosse alguma coisa que pudesse macular a sua glória, macular todo o seu esforço, macular toda a missão que ela desenvolveu. Por quê? Porque foi mãe, porque deu luz aqui na terra. Eu acho sinceramente que isso também faz parte da nossa ignorância. Isso é o preço que nós pagamos hoje, pela maneira equivocada como fomos ensinados, até pela religião, que sexo é sujo, que sexo é tabu, que sexo é imundo. Dentro dessa criação, as pessoas não aceitam que uma santa possa ter tido filho. Quando na verdade, sexo é divino. É a única maneira que a vida se expressa em todos os reinos da natureza e através do sexo. Foi Deus que disse crescer e multiplicar. Com responsabilidade. Como coisa santa que o é. Qualquer coisa em excesso é veneno, até remédio. Se você tomar em excesso, você é capaz de morrer. Porque tudo em excesso é veneno e o sexo não é diferente. Mas dentro do limite que foi deixado para o ser humano, é divino. É coisa santa sim. E vamos ver um pouquinho de como ser mãe é coisa santa, que só dignificava Maria ao invés de condená-la por isso. Qualquer mulher eleita a ser mãe entesoura um divino relicário, na verdade, para o desdobramento de outro ser, através da natividade. Sobe ao altar como uma privilegiada sacerdotisa da humanidade, até o seu corpo agitado por 9 meses, por deformadora atividade. Faça-se luz, vai surgir um universo, um mundo em uma individualidade, de onde germinará um apóstolo, ou apenas mais um criminoso, na verdade, ou mesmo uma alma predestinada, não se sabe, ou uma alma que já nasce vencida e covarde. De qualquer modo, é um ente em crescimento, é um universo em eclosão, dentro dele está Deus, orientando o tempo que for necessário para fazê-lo galgar a perfeição. É o Gênese flutuando-lhe nas veias, sob o frêmito olhar da criação. Mãe, sois médiuns de Deus, oportunizando a cada filho teu o aprendizado para a perfeição. Sejas, pois, digna e consciente desse dom, dessa responsabilidade. Nesse momento você é Maria, escolhida por Deus para a natalidade. Porém, é Judas, realmente, se através do aborto foges covardemente, tirando de um filho teu essa oportunidade. Portanto, ao receberes o anúncio, agradece a Deus pela oportunidade de ter sido você a escolhida entre milhões e milhões de mulheres, na verdade, que almejam a gravidez, pedindo a Deus que lhe conceda o dom maternal, e que não podem ou não devem possuí-lo, porque de algum modo já fracassaram afinal.
carregando hoje dentro de si a esterilidade de um útero que, na verdade, não lhe permite o dom divino de ser mãe na existência atual. A maternidade, enfim, é tão grandiosa, que não se resume somente à senda material. Ela nos acompanha no além-túmulo e se transforma em karma espiritual, nos obrigando a assumir nessa ou em outras vidas os filhos que rejeitamos por defeito de moral. Assim é que uma professora dedicada, que educa na sua vida atual, filhos que não educaram quando a ela estavam confiados por Deus através do dom maternal. Uma irmã de caridade que ora vela consolando irmãos enfermos, marulhando-lhe as agonias, doando-se com amor e desvelo. Ela cuida agora do que um dia se descuidaram, quando essas almas estiveram mamando no seu seio. A ação das lactárias, que vão aos leprosários e hospitais ajudar. E os casais apaixonados que resolvem um filho adotar, recolhendo um pequeno órfão, na verdade, para o seu verdadeiro lar. Pais, mães que se veem obrigados a criar netos de filhos desajuizados, que na verdade são apenas veículos que por Deus são providenciados para trazerem de volta seus filhos, que por eles foram rejeitados. O fato de Maria ter sido mãe de outros filhos em nada lhe maculou na realidade. Continuava a serviço de Deus como médium da natalidade. E pelos exemplos que deu, merece sim todas as honras que a voz do povo lhe concedeu, de ser modelo de mãe não só do Cristo, mas mãe de toda a terrena humanidade. Porque se não fosse o veículo que ela foi, com a responsabilidade que ela teve, teria sido impossível esse projeto de crescimento ao qual agora estamos submetidos. E se estamos aqui, com a possibilidade de crescimento que temos, com a possibilidade de avanço na senda espiritual, na elevação de nossas almas, devemos também muito a responsabilidade, a grandeza e a luz desse Espírito que foi Maria, a mãe de Jesus na senda terrena. E hoje em dia, queridos irmãos, a gente tem notícia de Maria através de Ivone Pereira, um espírito evangelizador, que diz que assim como Jesus hoje preside a doutrina consoladora como espírito de verdade, Maria preside a congregação mariana espiritual, que atende, que socorre todos os nossos irmãos suicidas, que chegam lá da maneira mais lastimável que um espírito pode chegar. Luiz Espírito diz que só aqueles espíritos que passaram pelo suicídio podem realmente descrever o sofrimento e as agruras por que ele passa, e quando conseguem atravessar, quando conseguem chegar do lado de lá, tem o seio amigo de Maria, a mãe de Jesus, que continua trabalhando como sempre fez na caridade. Será, queridos irmãos, que Maria pode ser intercessora nossa? Há quem diga que não. O Evangelho diz uma coisa importante: só existe um mediador entre o homem e Deus, Cristo. Mas tem um fato interessante: as pessoas que pedem intercessão de Maria não é entre ela e Deus, é entre ela e Cristo. Isso não está previsto que não pode. Ao contrário, está provado no Evangelho que pode. Porque na festa de Canaã, todo mundo que lê a Bíblia sabe, isso para mim, eu vou dizer agora a minha opinião, nunca aconteceu. É mais uma alegoria, é uma alegoria que Jesus ensinava por parábolas, era necessário que fosse assim, para a gente ter a noção com fundo de verdade de como era. E foi colocado assim, na festa do casamento, que o casamento faltou vinho. E Maria chegou para Jesus e disse: Jesus, faltou vinho. Ele, mais ou menos para minhas palavras, não estou lembrado agora, mas o que eu posso fazer? Nem os tempos ainda não iniciaram para mim. Ele nem estava ainda, não tinha iniciado sua missão, ainda não tinha começado a fazer os milagres. Maria
o pessoal te enche as talhas de água. Eles encheram e Jesus transformou em vinho, fazendo o primeiro milagre na terra por intercessão de Maria. Primeiro milagre de Jesus, mesmo antes dele começar a sua missão, que trazer ao nosso conhecimento, foi por intercessão de Maria. Então essa intercessão existe. A literatura espírita nos ensina que o nosso anjo guardião, ele pede por nós com gemidos inexprimíveis, intermediando também junto ao Cristo, o nosso anjo guardião. Então essa intercessão é sim possível e ninguém pretende fazer diretamente com Deus. Não, toda a intercessão que é pedida a Maria é para intermediar entre ela e Jesus. Um outro fato também que eu gostaria de bater já no encerramento do nosso horário: será que é idolatria? Essa maneira que é colocada hoje, vamos falar da imagem. Será que é idolatria? Será que foi esse tipo de idolatria que foi colocado na Bíblia? Foi colocado no Evangelho? Vamos ver. Como foi para surgir esses escritos? Moisés subiu no Monte do Sinai e deixou o povo embaixo. E demorou muito. E o povo aqui fizeram um bezerro de ouro. Um bezerro de um animal que nunca existiu. Fizeram, sabiam as formas e fizeram. Mas aquele animal nunca existiu. É uma imagem que nunca existiu. Você olhando para aquele animal, aquele boneco, aquela escultura, você não podia se lembrar do animal que existiu, porque ele não era cópia de nenhum animal que existiu. E ali aconteceu uma segunda coisa importante. Toda a fé que se tinha em Deus, esquece Deus, risca, foi transferida para o bezerro, para a imagem. Por isso foi chamado apostasia. Apostasia quer dizer a transferência de fé. A transferência que era na fé em Deus para aquele bezerro. E isso foi idolatria. Foi considerado idolatria. E se a gente continuar ao pé da letra, será que é só imagem de santo que é idolatria? Não, está dito que não se pode fazer imagem nem escultura de tudo que tem no céu. Embaixo do céu, na terra, embaixo da terra, nas águas e embaixo d'água. Então, se você fizer uma foto do seu filho, não é idolatria? Uma escultura que se coloca no cemitério, não é idolatria? O cara está pregando que isso é idolatria e tem um artesanato na casa dele, é um peixe, não é idolatria? Ao pé da letra é. Se formos levar ao pé da letra é. Quando se olha para a imaginação, eu não acredito. Mas que hoje, mais de 2000 anos depois, alguém esteja pedindo para aquele pedaço de barro. Não, aquela imagem que está ali foi de alguém que existiu. Pode até não ser a mesma fisionomia, mas se tem como alguém que realmente existiu, como um ser superior, um espírito elevado na terra. E quando se olha para ali, se pede na lembrança do ser que existiu, e não para aquilo. Então não tem comparação com aquilo que foi considerado na Bíblia e no Evangelho como idolatria. Tanto que Deus, que sua palavra é eterna, que não pode mudar toda semana, jamais poderia dizer que esse tipo de coisa, como se entende ao pé da letra, era idolatria, e depois mandar fazer 2 querubins de ouro para colocar na porta do propiciatório, que era o altar dos sacerdotes. E Jeová fez isso, mandou fazer. Então, como uma hora se permite e outra hora se condena? Não. Foi a transferência de fé para um objeto que nunca existiu com vida e por isso foi considerado idolatria. Não é dessa maneira e nem é só santo que é idolatria. Se for idolatria, todos nós praticamos de alguma forma. A verdade é essa. Então, queridos irmãos, essa era a reflexão que nós tínhamos para hoje a respeito de Maria, de Virgem Maria. Acredito que possa ter colaborado com a compreensão de vocês, não para que vocês fiquem isso como uma verdade absoluta, mas para que vocês possam, estimulado pela nossa conversa, procurar, raciocinar, fazer comparações, estudar e tire suas próprias conclusões a partir de então. O que a gente não pode é ficar acreditando em tudo que os outros dizem, porque quem acredita em tudo, por exemplo, acaba não acreditando em nada. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.